Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha, o lulopetismo, o PT, o Lula, Dilma, são tão incompetentes, que alardeiam com o único trunfo desses 13 anos no poder, a retirada de 32 milhões de brasileiros da pobreza e colocá-los na classe C. E uma pequena análise, a gente pode perceber, identificar que na realidade essa retirada dos 32 milhões foi um desastre para o Brasil. Vamos lá. Primeiro é o seguinte: no período que Lula começou, 2003 e foi até 2010, ele estava exatamente no lugar certo, na hora certa, porque de 2000 a 2008 foi o período de maior crescimento econômico que já houve na humanidade. É ali exatamente o desenvolvimento completo da globalização. Estava em pleno vapor. O Lula está ali. Então, essa retirada de 32 milhões de brasileiros para a classe C não foi algo planejado, não foi uma política de governo, não foi uma política do governo Lula. Na realidade, isso foi uma geração espontânea de recursos. O que eu quero dizer com isso? Qualquer que fosse o governo, aconteceria o mesmo. Sabe por quê? Porque nesse período de crescimento, todos os países emergentes foram beneficiados, inclusive o Brasil. Porque o mundo cresceu como nunca antes, a China entrou comprando todas as commodities e matéria-prima que podia comprar. E o Brasil era um dos maiores produtores de commodities. Então foi altamente beneficiado o Brasil. Inclusive, tem ainda 370 bilhões de reservas em dólares, reservas monetárias em dólares. Portanto, era de supor que o Brasil fizesse a melhor política de retirada da pobreza do povo. Não foi isso que aconteceu. Porque só na América do Sul tem 5 países que percentualmente tiraram mais pobres da pobreza do que o Brasil: Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia e Peru. Todos esses países, nesse mesmo período, percentualmente tiraram mais gente da pobreza do que o Brasil. Então não foi nada brilhante o que aconteceu, tá certo? E essa geração espontânea de recursos não foi muito bem aproveitada. E vamos ver como foi a atuação do governo Lula em relação a isso, em relação a essa distribuição de renda. Aí sim foi uma atuação do governo Lula, foi uma política definida pelo governo. O que ele fez? Ele estabeleceu o crescimento do salário mínimo em taxas superiores ao crescimento das receitas das empresas e do lucro das empresas. Taxas de salário mínimo que nunca ocorreram dessa magnitude. Ora, o que acontece com a empresa começa a pagar salário, taxa de crescimento de salário maior do que o crescimento dos seus lucros? Acontece que ela vai ter a produtividade levada para baixo, reduzida. E na questão da indústria, isso é fatal. Por quê? Porque a indústria exporta. A indústria tem importadores do exterior dentro do Brasil, não é? Concorrendo com os produtos industriais. Então, eles não podem repassar imediatamente. Se repassar, como ocorreu, eles ficam fora de mercado, perdem a competitividade. O serviço pode, eles repassam, porque eles não têm concorrente. Mas a inflação é muito mais alta do que a inflação média. Enquanto a inflação no Brasil gira em torno de 9 ou 9,5%, no serviço é em redor de 11, 12% ao ano.
Ora, então, esta política destruiu, acabou com o setor industrial no Brasil. É isso que nós temos aí, um setor industrial acabado. Com isso, as empresas não produzem, as empresas não investem, as empresas começam a demitir, e a demissão agora, nesse momento, está a todo vapor. No mês passado foi 95 mil brasileiros que ficaram desempregados. Tá certo? Então não pode correr, destruiu a economia está em recessão. Esse ano 3% mais ou menos negativo e no próximo ano será 1% negativo. Então houve uma destruição total da economia brasileira e uma das causas, além de toda a incompetência disso, foi essa política de aumento do salário mínimo superior ao aumento da receita das empresas e do lucro das empresas. Então, isso, ao contrário do que se imagina, essa política foi extremamente desastrosa. Esses 32 milhões, para levar 32 milhões, fizeram uma política que destruiu o país. E o que aconteceu? E nós podemos olhar aqui que o resultado dessa política do PT, essa política do Lula e da Dilma, foi exatamente a destruição do país. Não sei se vocês lembram, Dilma é tão incompetente que ela dizia: dizem por aí que não se pode crescer e distribuir ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo isso. Estamos com pleno emprego, com crescimento, etc. Olha o que deu. Ela é muito incompetente. O governo petista é muito incompetente. Isso foi a maior perversidade que pode ter acontecido com o povo brasileiro. Esses 32 milhões de pessoas que foram para a classe C estão agora voltando para a pobreza. Porque o país não está crescendo, as pessoas estão ficando desempregadas. Então, tem mais de 40 milhões ou 50 milhões de pessoas voltando para a pobreza. Ora, um dia que você é pobre, se você começa a ganhar dinheiro e subir na vida, tudo bem, excelente, maravilhoso. Mas se você tiver que voltar para trás, isto é um trauma que não tem tamanho. Então, a política econômica de distribuição de renda do PT foi uma política populista que visava exatamente tudo isso que eles fazem: se manter no poder. E foi traumática. E foi uma política que beneficiou os ricos, que os bancos ganharam com isso, porque houve inflação, aumento da taxa de juros para poder controlar a inflação, tá certo? E quem pagou o pato? Os pobres. Porque a inflação, os pobres não têm como se livrar da inflação. E os pobres perderam o emprego. Quem subiu foi a classe média, teve um gostinho de uma vida melhor, está voltando para a pobreza. Isso é um desastre. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Olá, meus amigos e meus amigos. Espera aí, porque não estão querendo deixar eu apagar, mas vai ser no ar.